desporto nacional ou internacional. Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1929. O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1929 foi a 20ª edição desta competição municipal. Neste ano, o Internacional e o Grêmio saíram da Associação Porto Alegrense de Desportos, APAD, e fundaram a Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos, a AMGA, responsável pela organização desta edição do Citadino. Ele foi disputado no sistema de pontos corridos de turno e retorno. As partidas foram realizadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão. Porém, nesta temporada, o vencedor não poderia disputar o Campeonato Gaúcho organizado pela Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD, que não reconhecia a AMGA como filiada. Participaram desta competição os seguintes clubes: Atlético Bancário Clube, Concórdia Futebol Clube, Grêmio Futebol Porto Alegrense, Sport Clube Americano, Sport Clube Internacional, Sport Clube Rui Barbosa e Ipiranga Futebol Clube de Porto Alegre. O Internacional faz sua estreia na competição jogando contra o Atlético Bancário no dia 12 de maio de 1929, na Chácara dos Eucaliptos. Não sabemos muito sobre como foi esta partida. O Inter estava escalado com Bagre, Pontes e Risada, Moreno, Félix Magno e Ludovico, Lourival, Dirceu Alves, Javel, Donaldo Ross e Luiz. O Colorado começa a competição com uma bela vitória de 4-0 sobre o Bancário. Os gols do Inter foram de Ludovico com 2 gols, Javel e Lourival. Na segunda partida, o Internacional saiu para jogar contra o Rui Barbosa, no dia 2 de junho de 1929, no campo da Bela Vista. Bom público compareceu para assistir o jogo. O Inter entrou em campo com Bagre, Miro Vasquez e Risada, Ribeiro, Félix Magno e Moreno, Vanzeto, Javel, Luiz, Dante Marrone e Lourival. O jogo começou fraco e sem interesse. Vanzeto abriu o placar para o Inter aos 30 minutos da partida e assim terminou o primeiro tempo. Na segunda metade, o jogo melhorou muito. Aos 4 minutos, Javel marcou o segundo tento colorado. Logo em seguida, Fernandinho fez o primeiro gol do Rui Barbosa. O Inter passou então a jogar com mais seriedade e em poucos minutos fez 3 gols com Magno, Lourival e Javel. Faltando 1 minuto para o final da partida, Batista marca o segundo ponto do Rui Barbosa e fecha o placar em 2-5 para os colorados. No terceiro jogo, o Internacional recebeu o Concórdia, no dia 23 de junho de 1929, na Chácara dos Eucaliptos. Foi uma partida marcada por incidentes lamentáveis. O Inter estava escalado com Bagre, Miro Vasquez e Risada, Ribeiro, Félix Magno e Moreno, Nenê, Javel, Donaldo Ross, Paulista e Lourival. A partida ocorria parelha até quase ao final do primeiro tempo, quando Barulho, jogador do Concórdia, não obedece o apito do juiz e marca um gol que foi devidamente anulado. O atleta não se conforma com a decisão e agride o árbitro, João Lacchini, e dá início a uma confusão que só terminou com a atuação da polícia, que teve, inclusive, um soldado agredido também. Os jogadores agressores foram levados presos. A partida foi encerrada e não tivemos o segundo tempo. O resultado ficou num empate de 0-0. Na quarta disputa, o Internacional foi visitante contra o Ipiranga de Porto Alegre. O jogo aconteceu no dia 30 de junho de 1929, no campo da Rua Veador Porto. O Inter estava organizado com Bagre, Miro Vasquez e Risada, Riff, Félix Magno e Moreno, Nenê, Javel, Ribeiro, Dante Marrone e Lourival. Uma chuva intensa caiu na cidade e transformou o campo em um lamaçal. Isto, além de afugentar o público, não permitiu a apresentação de um bom jogo. Mas o Colorado conquistou uma boa vitória com o placar de 1 para o Ipiranga e 5 para o Internacional. Os gols do Inter foram de Riff, Félix Magno, Moreno, Lourival e Dante Marrone. Não sabemos quem marcou o gol do Ipiranga. A quinta partida do Internacional foi o Grenal de número 30, disputado no dia 14 de julho de 1929, na Chácara dos Eucaliptos. Infelizmente, não sabemos muito sobre como foi este jogo. O Inter entrou em campo com Bagre, Miro Vasquez e Risada, Riff,
Félix Magno e Moreno, Nenê, Javel, Ribeiro, Lourival e Dante Marrone. Foi uma bela vitória colorada com um placar elástico de 4-2. Os gols do Internacional foram de Nenê, Ribeiro e Lourival com 2 gols. Pelo lado do Grêmio marcaram Coró e Telêmaco. No sexto jogo, fechando o primeiro turno para o Internacional, foi contra o Americano, no dia 28 de julho de 1929, no campo da Rua Larga. Havia grande expectativa para esta partida e o público lotou as dependências americanas. O Inter estava organizado com Bagre, Miro Vasquez e Risada, Riff, Félix Magno e Moreno, Nenê, Javel, Ribeiro, Dante Marrone e Lourival. Foi uma das melhores partidas da temporada, mas o americano venceu porque soube aproveitar melhor as oportunidades, principalmente nos minutos finais do jogo. Venceu o Inter por 3-2. Os gols do americano foram de Horácio, Luiz e Fagundes. Pelo Internacional marcaram Nenê e Dante Marrone. Abrindo o segundo turno, sétima partida, o Internacional volta a encarar o Bancário, no dia 11 de agosto de 1929, no campo da Rua Larga. Pouco sabemos sobre este jogo. O Inter estava montado com Bagre, Ribeiro e Miro Vasquez, Riff, Risada e Moreno, Nenê, Javel, Félix Magno, Dante Marrone e Lourival. Vitória fácil colorada com o placar de 2 para o Bancário e 4 para o Internacional. Os gols do Bancário foram de Lorenzi e Heitor. Pelo Inter foram os autores Nenê, Félix Magno, Dante Marrone e Risada. No oitavo jogo, o Internacional recebeu o Rui Barbosa no dia 25 de agosto de 1929, na Chácara dos Eucaliptos. O Rui Barbosa era considerado favorito e a expectativa de um bom espetáculo levou um grande número de torcedores ao campo. O Inter entrou formado com Bagre, Ribeiro e Miro Vasquez, Riff, Risada e Moreno, Nenê, Javel, Félix Magno, Vanzeto e Dante Marrone. Ao contrário do que se esperava, foi uma vitória fácil dos colorados com o resultado de 4-1. Os gols do Inter foram de Vanzeto com 2 gols, Javel e Nenê. Não sabemos quem marcou o gol do Rui Barbosa. Na nona partida pelo retorno, o Internacional foi visitante contra o Concórdia, no dia 29 de setembro de 1929, no campo da Praça São João. O Inter estava organizado com Müller, Ribeiro e Miro Vasquez, Riff, Risada e Moreno, Nenê, Lourival, Félix Magno, Dante Marrone e Javel. Como no jogo anterior no primeiro turno, neste também tivemos uma confusão. Desta vez foram torcedores do Internacional que invadiram o campo e tentaram agredir o juiz. Felizmente foram impedidos e não tivemos maiores consequências. Em campo, o Inter jogou mal coletivamente. Suas melhores jogadas foram lances individuais, onde se destacou o meia Risada. Mas estes esforços não impediram uma derrota de 3-1 para o Concórdia. Os 3 gols do Concórdia foram marcados por Mingo. Pelo Inter, o autor foi Félix Magno. No 10º confronto, o Internacional recebeu o Ipiranga de Porto Alegre, no dia 27 de outubro de 1929, na Chácara dos Eucaliptos. O Inter era o franco favorito nesta disputa. A diferença técnica entre os times não atraiu a atenção de muitos torcedores. O time colorado estava montado com Müller, Miro Vasquez e Risada, Riff, Lampinha e Moreno, Javel, Ribeiro, Félix Magno, Donaldo Ross e Lourival. Em campo, a superioridade colorada ficou evidente. Apesar do Ipiranga ter se defendido muito bem, levou uma goleada de 6-0. Marcaram os gols do Inter. Ribeiro com 2 gols, Félix Magno também com 2 gols, Javel e Lourival. O 11º jogo foi o Grenal 31. Aconteceu no dia 10 de novembro de 1929 na Baixada. Grande número de torcedores foram prestigiar a partida. O Internacional estava escalado com Müller, Miro Vasquez e Risada, Riff, Félix Magno e Moreno, Nenê, Ribeiro, Javel, Vanzeto e Lourival. O jogo foi considerado muito ruim. Os 2 times incapazes de armar jogadas se valeram do chutão para frente praticamente todo o jogo. Muito disto foi pelos desfalques nos 2 grupos que resultaram em elencos visivelmente desentrosados,
coube ao Grêmio a vitória por 2-1. Os gols foram marcados por Luiz Carvalho e Amâncio para o Grêmio. O gol do Inter foi de Dário contra. Na 12ª partida, fechando sua participação nesta temporada, o Internacional recebeu o Americano, no dia 24 de dezembro de 1929, na Chácara dos Eucaliptos. O público foi apenas regular. O Inter entrou em campo com Mueller, Risada e Miro Vasquez, Manzoni, Moreno e Ludovico, Nenê, Félix Magno, Dante Marrone, Javel e Lourival. Foi um jogo bem disputado e com muitos gols. O grande destaque da partida foi o jogador Félix Magno do Inter. Ele foi fundamental na conquista da vitória de 6-4 sobre o Americano. Os gols do Internacional foram de Félix Magno, que contribuiu com 4 gols, Javel e Dante Marrone. Pelo Americano marcaram Laci, Schultz, Walter e Pesce. Na classificação final do Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1929, o Americano foi o campeão. Lembramos que nesta edição da competição organizada pela Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos, MGEA, o Americano não pôde disputar o Campeonato Gaúcho. A associação não era afiliada à Federação Rio-Grandense de Desportos, FRGD, que era responsável pelo Campeonato Gaúcho. Coube ao Internacional um honroso 3º lugar. Fez uma boa campanha onde conquistou 17 pontos em 12 jogos. Teve 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Marcou 42 gols e sofreu 20, ficando com um saldo de 22. No próximo vídeo veremos o Campeonato Citadino de 1930. Não perca! Gostou do vídeo? Então dê sua curtida. Assine o canal, compartilhe e deixe seu comentário. Assim tu ajudas a gente a produzir mais conteúdo sobre a história do nosso querido Colorado. Semana que vem tem mais vídeo. Até lá!